Estamos aqui hoje para falar sobre crenças limitantes, né? Para falar justamente sobre o que é que nos limita para fazer aquilo que a gente realmente gostaria. E refletindo, se a gente for parar para pensar, a gente pode ver que o tempo todo nós temos um diálogo constante na nossa mente. E por isso a gente acaba vendo um monte de gente aí que fala sozinho. Aí pergunta, né? Quem nunca falou sozinho? Mesmo que seja por um pequeno instante. Tem uns que falam bastante, inclusive, né? E essa conversa sozinha, nossa, que muitas vezes a gente fala, ela é resultado daquilo que está passando nas nossas mentes. É a conversa interna que está aqui na nossa mente. E é algo realmente totalmente natural. Não há nenhum problema nisso. Quem não fala sozinho, quem não tem uma conversa interna, não sei, talvez não seja nada normal, né? Então não somos loucos quando falamos sozinhos ou quando ficamos o tempo todo conversando conosco mesmo. O problema dessa conversa que nós temos, não necessariamente falando, mas está no teor da conversa, está no tom crítico que nós temos, pois a gente acaba reproduzindo frases que foram ditas para nós ou as frases que a gente mesmo cria, né? E coisas que por causa de eventos traumáticos que aconteceram nas nossas vidas. E esse problema está relacionado quando a gente dá muita atenção a esses pensamentos. E a gente vai dando atenção, ele vai ganhando força, vai ganhando poder, e consequentemente nós acabamos sendo sequestrados pelos nossos próprios pensamentos, somos controlados por eles, fazemos coisas que a gente não gostaria ou deixamos de fazer aquelas coisas que nós gostaríamos de fazer, e a gente acaba ficando longe dos nossos objetivos, do foco que nós gostaríamos de dar. E como será que é possível a gente manter-se focado naquilo que cada um de nós desejamos fazer, né? Mesmo tendo esses diálogos internos, como que a gente consegue? E, de fato, isso é o nosso tema de hoje, né? Como a gente consegue criar uma nova mentalidade ao ponto de que ela não nos limite a fazer alguma coisa. E aí eu tenho algumas perguntas que servem para a nossa reflexão. Quais têm sido as suas conversas internas? Você já parou para pensar quais são esse tipo de conversa que você tem consigo mesmo? Para perceber quais são os padrões dessas conversas? Quando é que você não faz algo por causa dessas conversas que estão na tua mente? Quando é que você se sente congelado diante de determinadas circunstâncias? Quando é que você sente aquela tensão interna só de pensar em algo ou porque alguém falou alguma coisa? Para pensar agora, imagina quais são as historinhas que você contou para si mesmo durante a vida inteira, que você ainda continua, de uma certa forma, acreditando nela. Aí nós podemos pensar em algumas frases. Às vezes a gente usa a frase na primeira pessoa. Eu sei que não vai dar certo. Eu ainda não estou preparado. Não vou conseguir porque sempre foi assim. Para que eu vou mudar? Tudo que eu faço dá errado. Eu vou ficar nervoso, eu não vou conseguir falar. Ou às vezes a gente conversa como se a gente fosse outra pessoa, né? Você não sabe o que você está fazendo. Você é um burro. Lembra que isso não deu certo? A gente está sempre nessa conversa entre nós mesmos. E para a gente pensar nessas conversas, a gente precisa entender que a gente dá significado para tudo que acontece com a gente. E a gente precisa avaliar esses significados para entender de onde que vem essa nossa conversa interna. Por exemplo, qual é o significado que você tem de família, de saúde, de sucesso, de abundância, prosperidade, dinheiro, das perdas que aconteceu pelo caminho? Pode ser dinheiro ou pode ser pessoas. O que você entende sobre você mesmo? Os seus sonhos, amor, trabalho, dinheiro, são significados. Quais são os significados que você dá para cada uma dessas coisas?
Isso estará, com certeza vai estar diretamente relacionado àquilo que você acredita, à forma como você age. São esses significados que nós damos a todas as coisas na nossa vida, ele inevitavelmente ele vai estar associado aos nossos valores. Os nossos valores vão ditar os nossos comportamentos, mas são as nossas crenças que vão potencializar ou vai limitar todas as nossas ações. Se a gente pensar que crença é tudo aquilo que você acredita, automaticamente a gente pode entender que nós temos filtros que nos fazem ver a realidade. O bom disso não das crenças que mudam a realidade, mas o bom é que toda crença ela pode ser mudada. O problema é que, porque ela não é imutável, mas o problema é que a gente pode ter uma crença positiva que pode virar negativa, assim como uma crença negativa pode virar positiva. Essas duas coisas podem acontecer. Eu acho que eu não falei, mas crença é tudo aquilo que a gente acredita sobre nós mesmos, né? Eu venho falando aqui, mas eu não expliquei um pouco, não sei se ficou tão claro assim. Então, se a gente compreender qual é o valor que nos motiva, a gente consegue mudar um comportamento. Se a gente entende a crença que nos limita, a gente tem a oportunidade de mudar as nossas ações. E a gente tem que refletir como é que nós adquirimos crença. Como é que elas surgem? Elas surgem porque são os eventos que vão acontecendo ao longo da nossa história. As crenças, elas surgem em relacionamentos. Não tem outra forma de surgir essas crenças que nos limitam. Foi tudo que aconteceu entre nós, os nossos pais, os nossos avós, tios, irmãos, primos, amigos, colegas, no trabalho, ou seja, em qualquer outro lugar. Vai estar sempre relacionado com... Você já deve ter ouvido falar que palavras têm poder, né? Toda palavra que ela gera uma emoção forte, ela tem o poder de causar algo na pessoa que recebe a palavra. E essa emoção que é gerada numa outra pessoa, ela inevitavelmente ela acaba criando uma crença para aquela pessoa. Se for repetida às vezes, né? Por exemplo, um pai falar para um filho: você é um burro, você nunca vai ser nada na vida, isso vai causar na pessoa uma crença de que ele é um burro e não vai ser nada na vida. Então a nossa história, durante a nossa história, no decorrer dela, é que nós vamos criando todas essas crenças que vão nos limitar. Por outro lado, também vão ter crenças que vão nos potencializar. Estava conversando com um amigo meu, inclusive foi numa live ontem, e ele tinha uma frase da mãe dele. A mãe dele disse que era para ele acreditar nos sonhos dele, que ele ia conseguir realizar as coisas. Isso criou uma crença positiva tão grande no coração desse cara, que até hoje ele acredita que tudo ele pode. Porque a mãe dele colocou no coração dele que sim, ele pode realizar os sonhos deles. Por outro lado, a gente tem a situação negativa, que é onde realmente vai nos limitar. Você é um burro, você não vai chegar em lugar nenhum. Olha só de onde você está, a família é pobre. Você não vai conseguir ter nada também. E assim vai. A gente vai criando todas essas crenças que vão nos impedindo de fazer as coisas. Dizem que a gente tem 3 sabotadores. O primeiro sabotador está relacionado com a falta de amor, é a pessoa que quer ser amada. O pensamento é que quem eu tenho que ser, no sentido assim, quem eu preciso me tornar a ser para atender às expectativas do outro. Então eu preciso me tornar alguém diferente para que o outro possa gostar de mim, para que o outro possa me amar. Podemos ver isso dentro da casa, das nossas casas. Para quem teve mais irmãos, o pai gosta mais do meu irmão do que de mim. Vai ter um sentimento de que a pessoa não é amada, ou é amada menos. Então ela precisa ser igual ao irmão para que o pai possa gostar dele. Ou aí nós temos o segundo, que está relacionado quando a pessoa se sente desamparada. Ela pede e não ganha, e não recebe. Então, para essa pessoa, ela nunca vai ter quando ela precisa ter de alguém. Ela sempre vai achar que ela precisa fazer tudo sozinha. Podemos ver também situações bem críticas,
Casos, por exemplo, de abuso sexual, eu já ouvi gente falando que o sentimento de uma criança que, quando é abusada, é que ela foi desamparada pelos pais que não estavam do lado dela para socorrê-la naquele momento. E é mais um sabotador. O outro sabotador é o sentimento de incompetência. Que nem eu estava falando antes, né? Um pai falando para uma criança, você é um burro, a pessoa vai se achar um burro mesmo, né? Ela não vai achar que ela tem capacidade de realizar qualquer coisa na vida dela. E aí vai criando essa situação de bloqueio na vida das pessoas. E esses sabotadores, eles vão ser expostos em tudo aquilo que a gente pensa, tudo aquilo que está passando nas nossas mentes. E nós precisamos, de fato, ter consciência, porque sem consciência a gente não vai conseguir eliminar essas crenças negativas que estão nos limitando. Eu, por exemplo, é interessante porque eu sempre fui considerado uma pessoa tímida, eu sempre me considerei uma pessoa tímida também, né? Mas as pessoas também falavam isso, porque eu sempre fui muito introspectivo, muito na minha, falava pouco, e por essa condição, agora eu recebi a crença de que eu era tímido, que eu não poderia estar numa situação como essa falando com pessoas. E eu vejo essa crença lá, de vez em quando ela volta. Eu vinha postergando as lives que eu tinha por fazer, essa aqui é uma delas, nós tivemos a palestra anterior, teve essa live com meu amigo. Muitas vezes eu postergava de forma inconsciente de dar uma resposta, justamente porque vinha a crença de que eu não tenho a capacidade. Só que numa situação como essa, a gente precisa ter a consciência. Se a gente não tem a consciência, primeiro, a gente não sabe, e aí a gente não consegue trabalhar nada. Se a gente consegue ter a consciência de que a gente tem uma crença que nos limita, a gente já deu um passo, né? Agora falta o como. Como que a gente vai fazer isso? E a gente precisa estabelecer algumas coisas na nossa vida. Porque primeiro, a gente só vai vencer uma crença se a gente também souber aonde é que nós queremos chegar. Porque se nós não sabemos que a gente quer alguma coisa a mais, ou tem uns planos para nossas vidas, daqui 1 ano eu quero estar diferente, daqui 10 anos eu quero estar numa outra condição, a gente não tem um motivador que vai nos fazer vencer essas crenças limitantes. E como eu disse antes, a gente precisa ter a consciência de que tudo o que a gente vê através de filtros. Os filtros são as nossas crenças, e dependendo da conversa interna, dependendo de como você acredita sobre as coisas, a sua realidade pode ser totalmente distorcida. Então nós temos que pensar, o que é que você acredita sobre dinheiro? Muitos acham que dinheiro é sujo, né? Porque compra qualquer coisa. Né? O que a gente acredita sobre relacionamentos amorosos? Sobre o próprio casamento? Para quem veio de casamento de pais que se separaram, muitas vezes vem pensar que o casamento não vai dar certo e acredita que, enfim, né? Fico casado até que for possível. Se não for possível, eu separo. Então, se eu já entro assim, eu já entro com um casamento separado, praticamente. São as crenças que a gente vai criando. O que a gente acredita sobre filhos? Se eu acredito que filho só dá trabalho, eu só vou ver os meus filhos dando trabalho. Se eu acredito que meu filho só se mete em confusão, eu só vou ver ele se metendo em confusão. São os nossos filtros. E aí também a gente pode pensar o que a gente vê a respeito do nosso trabalho. Como a gente vê o trabalho? O trabalho é um saco, é muito cansativo, dá muito trabalho trabalhar para ganhar dinheiro, para depois manter a casa. Então você já coloca o peso negativo na questão do trabalho. Para quem, não sei se alguém já viu, mas existe um ditado popular, né? O trabalho enobrece o homem. E de fato, se a gente faz aquilo que a gente gosta, a gente se sente útil, não necessariamente o que gosta, mas a gente vai fazer coisas que a gente não gosta. Mas para quem faz um trabalho e recebe através dele, existe essa questão de nos sentirmos úteis. Aí eu vejo como é que estão essas pessoas hoje que estão sem trabalho porque perderam em função do momento que nós estamos vivendo. Dentro de casa, aí você vê a pessoa
tendo outros tipos de problemas emocionais porque não está mais trabalhando. E a gente vê que está aumentando muito as questões policiais, né, de marido que bate em mulher, enfim, todos esses problemas dentro de casa. A pessoa perdeu aquilo que de fato, de uma certa forma, mantinha ela ali. Então, a gente precisa olhar para as coisas que a gente tem ao nosso redor e entender que a gente dá filtro para a forma como a gente enxerga aquelas coisas. E isso vai determinar como você vai ver a realidade. Como eu disse, dependendo como for, a gente pode distorcer muito a realidade. E como a gente faz essa checagem, né, para ter certeza de como a gente está vendo isso? Para quem viu a palestra que eu dei uns dias atrás, eu falo do TED, né, que é ter senso crítico, encontrar a verdade e decidir o que fazer. E cabe muito bem aqui, porque a gente precisa ter o senso crítico para identificar quais são os fatos, quais são os pensamentos que estão passando nas nossas mentes. A gente precisa ter claro quais são os nossos sabotadores, quais são os nossos bloqueadores, tudo aquilo que está nos impedindo. A gente precisa ter senso crítico para perceber o que a gente está sentindo, porque muitas vezes é só uma tensão, a gente sente aquela tensão interna e não sabe o que está acontecendo, porque a gente não critica. E a gente precisa criticar porque a gente precisa encontrar a verdade relacionada ao pensamento, tudo aquilo que está acontecendo, ao fato que se gerou naquele momento. A gente precisa entender e buscar uma explicação por que aquilo está acontecendo. E quando a gente entende, que encontra exatamente o porquê, aí sim, nós precisamos decidir o que fazer com isso. Nós precisamos decidir fazer diferente. Por isso, e nesse fazer diferente, você precisa acreditar em si mesmo, acreditar que pode, que consegue, que merece. O decidir mudar, eu quero mudar, eu decido mudar. Decidir criar novos hábitos, porque não adianta eu fazer uma vez, se algo não se torna hábito, é mais difícil fazer as coisas. Então, no primeiro momento, a gente precisa gastar energia. Faz um dia, faz 2, faz um mês e meio. Claro que tem coisas que vão levar mais tempo para criar hábito, mas tem coisas que a gente cria hábito rápido. Quando a gente cria hábito, a gente vai gastar muito menos energia. Precisamos estar conscientes das nossas palavras e por isso a gente precisa decidir mudar as nossas palavras. Criar uma forma de pensar, um novo mindset. Ao invés de a gente pensar no negativo, a gente pensar no positivo. Eu não vou conseguir, por exemplo, eu não vou conseguir pagar aquela conta. Isso eu estou pensando no negativo. Talvez eu não consiga pagar aquela conta. Muda o mindset. Eu vou trabalhar e vou conseguir pagar aquela conta. Porque quando a gente já coloca o não, quando a gente já coloca o negativo, automaticamente já está dizendo para nós que a gente não consegue fazer. E isso é uma crença. Isso é um padrão de pensamento que nos limita e que nos faz não fazer aquilo que de fato a gente precisa fazer. E por isso eu preciso repetir, né? Você pode mudar, você consegue mudar, você merece mudar. E nós precisamos entender que muitas vezes a gente não consegue fazer sozinho, a gente precisa de outras pessoas. E precisar de ajuda não nos diminui em momento algum, muito pelo contrário, nos eleva um status de uma pessoa que sabe o que está fazendo. Porque uma pessoa que acha que não precisa de ajuda, ela é arrogante, é cheia de si mesmo, ela está cheia de crenças de que ela é o cara, eu sou o cara, então eu não preciso de ninguém, eu faço sozinho. E vai dando com a cara, vai se batendo pelo caminho e não vai conseguindo mudar a sua forma de ser. Por isso nós precisamos reconhecer que nós precisamos sim de ajuda. Se nós estamos aqui, muitas vezes, vocês estão aqui, mas sou eu que estou falando, mas eu poderia ser ao contrário. Nós estamos porque nós devemos buscar algo, buscar uma ajuda, buscar alguém que fale alguma coisa, que nos traga um insight, que a gente possa pegar esse insight e mudar alguma coisa na nossa vida. Que nem eu já tinha dito na outra palestra que nós fizemos outro dia,
Se um único insight de tudo isso que eu falei trouxe na tua memória algo que precisa ser mudado, vá, busque para tentar fazer isso, né? Então precisa, só para trazer um pouco mais, precisa entender quais são as suas crenças, precisa entender aquilo que está passando na sua mente, quais são os seus sabotadores, o que te parece faltar, porque esse é o teu padrão de pensamento, para que você possa, aos poucos, trocar isso por algo que vai te gerar as crenças que te fazem ser uma pessoa ainda melhor, te faça ser uma pessoa que realize, coisas maiores. Tudo quando isso vai acontecer quando a gente muda de fato os nossos pensamentos, quando a gente muda as crenças. Assim como eu tive que mudar a minha crença, eu não poderia estar falando em público, eu não poderia estar falando com alguém. Ainda mais numa situação como hoje, quando o Leslie me manda uma mensagem, podemos mudar a sua palestra para tal assunto, que foi o que aconteceu? Eu sou um cara que sempre achei que eu sempre fui um cara muito detalhista. Imagina para um cara que tem que ser detalhista, que tem que saber tudo o que vai falar, que tem que saber tudo o que vai acontecer no processo. Vinha um cara de última hora e falou assim, ó, mudou, não é mais isso. O que a gente faz numa história num momento como esse? Ele falou assim, a gente aceita que a gente não pode fazer nada com relação ao sentimento e assume, vamos fazer diferente. Não deixei que os meus pensamentos que pudessem me limitar nessa hora me limitassem. E me permitir chegar agora para falar o que eu te falei para vocês, que foi algo que eu tive que... Claro que era um conhecimento que eu já tinha. Agora, trazer isso para um cara que é totalmente detalhista, que tem que trazer e falar todos os passos, explicar como é que isso acontece na gente, seria algo como se fosse um impedimento para eu poder falar qualquer coisa. Mas não foi. Então, se eu tenho que dar algo, ou uma notícia, ou não seria isso, uma boa nova, uma boa notícia para vocês é que qualquer um de nós tem a possibilidade de mudar uma crença que está nos limitando agora. Basta querer, identificar e simplesmente tomar as ações para que ela mude.